A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero encontrar vocês bem, com paz, com a presença de Deus. Eu sou muito difícil de estar conversando, principalmente com vizinhos assim. Eu sou meio fechado, é uma coisa minha, né? Eu não gosto muito de estar puxando o assunto e fazendo amizades, é de mim, eu sou meio fechado. Porém, ontem, devido a uma circunstância, eu tive conversando com um vizinho, né, da nossa igreja e eu fiquei feliz com o que esse vizinho revelou, né? Ele falou assim: pastor, o senhor não lembra como que era aqui? Eu falei: não lembro, nunca morei aqui, tá? Aí ele falou assim: pastor, isso aqui era um inferno. Aqui era um inferno. Isso aqui era brigas e mais brigas, polícia, ameaças. Mas eu percebi que depois que vocês começaram com essa igreja aqui, gradativamente foi pacificando, foi pacificando, foi pacificando, foi pacificando. E hoje está uma paz. Mas isso aqui, quem mora aqui há muito tempo sabe muito bem disso. Eu fiquei feliz, irmãos, e isso não é uma vanglória, não é uma coisa, não é porque é o pastor Júlio, não é porque é a igreja do pastor Júlio, não. É porque é gratificante quando as pessoas de fora percebem que nós temos poderes espirituais, que a nossa presença envolve algum aspecto de mudança no mundo espiritual. É gratificante isso. E honra e glória para o Senhor Jesus. Porque a gente precisa ter essa noção de poder que Deus nos deu, de poder transformadores de ambientes. Provavelmente, ali onde nós estamos congregando, tinha pessoas que davam legalidade para espíritos malignos influenciar as mentes e provocar essas guerras, né? Às vezes guerras entre famílias, pais e filhos, essas coisas, a fim de que haja sangue derramado, a fim de que haja violência, a fim de que haja morte, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando chega o poder de Deus, o poder que o Senhor ortogou à sua igreja, poder espiritual que vem principalmente através de nossas orações, de nossos jejuns e de nossos louvores, essas trevas vão se dissipando. E às vezes não é um trabalhar do dia para a noite, né? A igreja chega num dia, o diabo vai sair no outro. Não. Porque ele é persistente, resistente, faz voltas e depois volta. Mas é um trabalho contínuo, né? Por isso que a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é a primeira vez que eu vejo algo parecido, né? Eu ouvi um pastor muito sério, ele dando um relato de que acho que foi na zona norte de São Paulo, o pastor foi numa mercearia trocar um dinheiro. E aí o dono da mercearia falou assim: vocês pararam com aquele culto de orações que vocês tinham, né, no tal dia da semana? Aí ele falou: paramos. Você frequenta a igreja? Ele falou: não, nunca fui na igreja não. Eu falei: como que vocês sabem que parou o culto de oração? Ele falou que eu percebi que quando vocês estavam com aqueles cultos de orações, a bandidagem perigosa daqui, tudo se afastaram.
uns foram presos, outros mudaram, e aqui ficou mais pacificado. Mas depois que vocês pararam dessas orações, está voltando gradativamente tudo de novo. É muito importante isso. Deus nos deu esse poder de mudar uma ambiência, de provocar algo no mundo espiritual. Você vai ver isso destacadamente na vida de José. Isso está explícito quando a Bíblia vai dizer que quando José chega na casa de Potifar, a presença da promessa de Deus na vida de José fez com que toda a casa de Potifar melhorasse. Isso aconteceu comigo também, tá? No meu ex-trabalho, onde eu trabalhava, era uma competição de funcionários, era tipo, meio que um não se dava bem com o outro, era aquela guerra, aí um comprava o seu café, o seu açúcar, outro comprava o seu café, o seu açúcar, e gradativamente, graças a Deus, depois que eu cheguei, eu comecei a quebrar isso aos poucos, deixando o meu café e meu açúcar, olha, tá aqui para quem quiser usar, conscientizando na cabeça deles, dizendo, olha, se nós formos desunidos, nós seremos fracos aqui dentro dessa empresa. A nossa união é o que faz a gente ser forte. E graças a Deus isso foi quebrado lá dentro, ficou um clima harmonioso, todos um a favor do outro. Por quê? Porque se tem uma coisa que afugenta forças espirituais do mal, é a união, a comunhão. É por isso que o Senhor Jesus ele bate muito nessa tecla. A comunhão dos santos. Quando a gente está em comunhão, onde todo mundo quer o bem um do outro, aí vai gerar aquilo que é amor. E não tem nada mais ofensivo ao diabo do que o nosso amor. Quando nós nos amamos uns aos outros, isso nos dá uma potência espiritual tão grande que não tem demônios que resistam. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas veja o que o Senhor Jesus ele coloca dentro da igreja. Vocês têm que se amarem. Vocês têm que se amarem. Se vocês não se amarem, vocês não são meus. Vocês têm que se amarem, porque o amor ele gera uma energia muito forte no mundo espiritual. Então, é importante quando nós somos esse agente de mudança nos ambientes. Muito importante. Você vai ver isso, José também quando chega na cadeia. Olha o poder espiritual que há na vida de um servo de Deus, que serve a Deus. Eu já vou bater nessa tecla, fica comigo, tá? Que serve a Deus verdadeiramente. José chega na cadeia e a palavra de Deus diz: a cadeia prosperou com José ali dentro. Provavelmente José começou a organizar, a limpar, a trazer um pouco de higiene, a trazer um pouco de amizade, um pouco de compreensão, e muda mesmo, muda. Você vai ver também a mudança na casa do rei Saul, onde demônios tinham o poder de influenciar a mente do rei. Se o demônio tem poder de influenciar a mente do rei, imagine a das outras pessoas, né? Aí Davi chega com a sua harpa, com a sua adoração a Deus, e aquilo ali vai sendo pacificado. Eu estava ouvindo um pastor que ele disse, né, que o irmão estava reclamando de: pastor, aqui onde eu estou é a maior treva. Ele falou: mas meu filho, você está aí para ser luz. E se você está aí como luz, as trevas têm que se dissiparem. As trevas têm que saírem. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto, mas no velador,
assim ilumina todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E antes vai dizer que nós somos o sal da terra. Então, esse poder espiritual nós só teremos se formos verdadeiramente luz e sal. Se nós tivermos uma vida consagrada a Deus, uma vida que a gente vive em orações, uma vida que a gente vive na meditação da palavra, uma vida que a gente vive nos jejuns, uma vida que a gente vive na comunhão dos santos, não falando mal de um, falando mal de outro, brigando com um, disputando com outro. Ambientes de disputa não é um ambiente saudável para o Espírito Santo de Deus agir. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, quando nós consideramos o outro melhor do que a gente, considerando o outro acima de nós. Porque se eu considero você acima de mim e você se considera que eu sou acima de você, isso gera uma comunhão de humildade. Isso no mundo espiritual é uma bomba atômica para demônios, para espíritos, energias, mas não fica. Então, você tem que ter consciência disso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. Eu sim, a médio e longo prazo, eu vou organizar aqui esse ambiente, essa ambiência vai ter que ser respeitado aqui o nome do Senhor Jesus. Você vai ver isso quando o apóstolo Paulo está na prisão com Silas, ele começa a orar e cantar. A Bíblia vai dizer que os presos ficaram todos em silêncio, ouvindo. Olha o refrescor que aqueles presos vai ouvir naquela madrugada. Coisas que eles nunca ouviram, louvores. Aquilo vai dar uma gota de amor e de espiritualidade para a vida de cada preso deles. E ver esse poder da adoração do apóstolo Paulo é tão forte, que amansa presos. Aqueles presos estão ali condenados, vem um terremoto, abre todas as grades, isso está lá em Atos 16, parece, ou é 17, acho que é 16. Abre todas as grades, mas os presos não fogem. Quem segurou os presos ali? O poder espiritual do Espírito Santo, que amordaça. Deus já me mostrou embates com demônios, onde eu os paralisava com a minha adoração ao Senhor Jesus. Então, sua adoração, seu louvor, sua vida de paz, sua vida com o coração santificado, tem o poder restaurador, o poder transformador, o poder de entrar no lugar e dissipar as trevas. A médio e longo prazo, essas trevas vão embora. Passa um tempo, elas voltam para ver se as pessoas estão ali ativas. Se não estiver ativa, o ambiente fica pior. Mas como você é servo de Deus e constante, a sua constância vai melhorar. Tende a melhorar. Se você está no ambiente e não está melhorando, você tem que orar a Deus e dizer, Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui? Porque foi o Senhor Jesus que disse, vocês são. Ele não disse, vocês vão ser, vocês será. Não, vocês são a luz, o sal, vocês já são. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, onde você está, tem que sair espíritos maus, espíritos suicidas, espíritos provocadores de derrota, de tristeza, de prejuízos. Tem que sair, o ambiente tem que prosperar em nome do Senhor Jesus. Esse é o poder que Deus nos deu e nós temos que ter noção. Eu tenho o poder de Deus. O Espírito de Deus habita em mim e onde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado em nome do Senhor Jesus. A minha casa será abençoada em nome do Senhor Jesus. O meu trabalho será abençoado em nome do Senhor Jesus.
Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu tenho a instrução que o mundo precisa. Tenha essa mentalidade, essa consciência, que às vezes você está armado e não sabe que está armado, está sofrendo à toa. Amém? É uma reflexão, Deus te abençoe, que a mão do Senhor te proteja e te guarde em nome de Jesus. Queria saber uma coisa, mudou alguma coisa na sua vida depois de estar assistindo esse canal? Você que assiste há muito tempo, tem alguma iluminação? Esse canal está sendo relevante para você? Deixa aqui nos comentários, Deus te abençoe, valeu!